professor de História Rodrigo Alberoni, presente aqui para mais uma videoaula de História hoje, continuando a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, parte 2, meus amores. Na última aula, eu apresentei para vocês o contexto anterior à Revolução Francesa. Nós vimos ali um Estado endividado, altos gastos, dos privilégios do clero nobreza e insatisfação popular. E isso vai culminar ali na chamada Revolução Francesa. Nós paramos ali no episódio da queda da Bastilha, o símbolo da Revolução Francesa, quando o clero e nobreza e o próprio rei, amedrontados com a situação, resolvem se juntar à Assembleia Nacional. Aí, nosso primeiro momento político da Revolução Francesa, que vai de 1789 até 1792. Meus amores, primeiro passo tomado por essa Assembleia Nacional Constituinte, Ou seja, o objetivo é criar uma Constituição, um conjunto de leis e regras para uma nação, que irá limitar o poder do rei, ou seja, o absolutismo monárquico, aquela ideia de poder concentrado nas mãos do rei, está sendo abolido por essa Assembleia Nacional, que também vai estabelecer o fim, a abolição dos privilégios feudais, ou seja, aquela sociedade estamental, ela está entrando em ruínas, ela está desmoronando. Aquela sociedade que garantia privilégio para o segundo e primeiro estado, troquei a ordem, para o primeiro e para o segundo estado, está desmoronando. Agora todos serão iguais perante a lei. Então eles vão se basear, inclusive, na Declaração de Independência dos Estados Unidos para criar a sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui também é uma resposta ao povo que estava nas ruas. Quando o povo toma o Arsenal dos Inválidos, derruba a Bastilha, o povo está exigindo mudanças. Então, obviamente, o primeiro momento dessa revolução é tentar tomar uma medida que agrade ao povo. Até porque essa revolução, ela tem alguém no comando. E o grupo que está no comando é a burguesia. Então, nesse momento, a burguesia que participa do terceiro estado, ela está utilizando o povo, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os mais pobres, ao seu lado nesse processo revolucionário. E, portanto, estão dando uma resposta a esse povo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo que todos são iguais perante a lei. Acabou os privilégios feudais. Todos têm direito a um julgamento justo e acesso à propriedade privada. Obviamente, essa declaração ela tem os interesses da burguesia, porque acabou com a sociedade estamental, beleza? Acabando assim com as desigualdades de nascimento perante a lei. Ela não está eliminando desigualdade social associada à renda. Quem é pobre continua pobre. Não vai ficar rico por causa dessa declaração. Só está estabelecendo que todos são iguais perante a lei. Durante a Assembleia Nacional, a burguesia ali comandando o processo vai obrigar o rei Luís XVI a assinar a Constituição Civil do Clero, em que a Igreja Católica na França vai estar associada ao Estado. Como assim, professor? Os padres, os monges, eles vão se tornar funcionários públicos, portanto, controlados pelo Estado francês, diminuindo assim a influência do papado lá de Roma dentro do território francês. Então vocês estão percebendo aí que essa Assembleia Nacional ela está reduzindo o poder que existia na França, na chamada França do Antigo Regime. Eu diminui a influência da igreja, agora os padres são controlados pelo Estado, são funcionários públicos. Além disso, eu acabei com os privilégios feudais. Primeiro, segundo e terceiro estado têm os mesmos direitos e deveres a partir de agora. Todos são iguais perante a lei. O que falta para eu acabar de destruir essa sociedade do Antigo Regime? Falta, de fato, acabar com o poder absoluto dos reis. Então, essa Assembleia Nacional vai criar uma Constituição, transformando a França numa monarquia constitucional. Galera, se liga! A França era uma monarquia absolutista. O poder estava concentrado nas mãozinhas do rei. Agora acabou com isso. A França é uma monarquia constitucional. Legal? O poder do rei está limitado por uma Constituição.
né? Irá ocorrer o processo de divisão dos três poderes. Opa, eu já estudei isso no iluminismo, professor. Montesquieu, você estudou. Lembra dos três poderes? Executivo, legislativo e judiciário? Ou seja, aqui na França ocorre o processo de divisão dos poderes, limitando o poder do rei. Agora a burguesia ela começa a ter acesso aos cargos legislativos. Ela vai começar a comandar a de parte da administração através da criação de leis. Maravilha? Lembrando, olha o que ficou estabelecido aqui, que o voto para eleger esses deputados, né, do legislativo e até membros do judiciário seriam votos censitários. Professor, o que é o voto censitário? Calma, neném, vou falar, fica calmo. O voto censitário é o voto por renda. Só quem tinha uma renda, ou seja, um acúmulo de dinheiro por mês, né, um salário ou um dinheiro voltado ao que ele produz e vende, alto, teria acesso ao voto. Então você está sacando? Durante a Revolução, o povão foi às ruas, ajudou a tomada do poder, beleza? Mas uma vez que a burguesia já alcançou o que ela queria, ela já está jogando o povo de escanteio, porque ela estabeleceu o voto censitário. Ou seja, pobre vai votar? Trabalhador urbano vai votar? Pequenininho, pequeno comerciante, tem birosquinha vai votar? Não, só quem tem renda elevada. Então o povão está excluído da política. Então você percebe aí que essa Revolução Francesa é o que nós podemos chamar de uma revolução burguesa, de caráter liberal, mas que não está incluindo as massas no processo político. Beleza? Só que tem alguém que não está gostando nada dessa história, que é o próprio rei Luís XVI. Luís XVI está meio bolado. Os caras estão tentando limitar o meu poder. Isso não é legal, eu quero meu poder de volta. Uma esposa dele, a Maria Antonieta, falava: Luizinho, a gente precisa recuperar o poder, Luizinho, isso é um absurdo. Ou seja, a treta está armada. Sem contar que os reinos vizinhos à França, né, na época Prússia, não falei Rússia, falei Prússia, a Prússia que vai dar origem à Alemanha, né, os Países Baixos, ali que a gente chama de Holanda, Bélgica, a Espanha, a Inglaterra, estão preocupados com o que está acontecendo aqui. O que eles estão pensando? Meu Deus, oh my gosh! E se o que está acontecendo na França começa a se espalhar pela Europa? E se o povo e a burguesia começam a derrubar as monarquias absolutistas? Não, isso não é bom. Então esses países começam a se organizar para tentar, de alguma forma, recuperar o poder de Luís XVI na França. E o Luís XVI, obviamente, está mexendo nos pauzinhos dele. Ele está entrando em contato, sabe com quem? Com o rei da Áustria. Ele estava pedindo auxílio. Além disso, muitos nobres franceses fugiram durante esse início de revolução. E o que eles querem fazer? Organizar um exército lá fora para retomar o poder e o antigo regime na França. Então o Luís XVI começa a tramar um plano e um belo dia, à noite, ele foge com sua esposa Maria Antonieta para tentar chegar até a Áustria e da Áustria voltar com o exército para recuperar seu poder. Só que quando ele já está chegando na fronteira, ele é reconhecido, capturado e preso. Luís XVI é um traíra, é um traidor. E aí as coisas vão começar a esquentar. Por quê? Parte do povo francês fica revoltado. Luís XVI está traindo a revolução, traidor! Morte, mate Luís XVI! Uma outra parte, né? A nobreza, principalmente a burguesia mais elevada, a alta burguesia, fala: não, vamos ficar calmo, não é bem assim, foi um ato de desespero. Ou seja, começa a ter uma confusão. Luís XVI traiu ou não a revolução? Dessa confusão, nós temos um novo período político se formando, né? Que é a Convenção Nacional. Uma vez que o rei está preso, ele não pode governar, então é decretada uma república. Ou seja, membros eleitos vão cuidar daquilo que pertence ao povo, aquilo que res pública, aquilo que é do povo, aquilo que é público. Então nós temos aí a Convenção Nacional, ou seja, um encontro político entre deputados que vão decidir os caminhos da França. Aí temos a Primeira República Francesa. Quem são esses deputados e o que eles vão decidir fazer com o rei? Vamos descobrir agora.
né? Nós temos ali de um lado, sentado à direita da Convenção Nacional, os chamados girondinos. Os girondinos têm esse nome porque é uma referência, né, ao seu principal ponto de pensamento e ação e encontro, que é uma região, né, a região de Gironda, no sul da França. Maravilha? Então são chamados girondinos. À esquerda da convenção, na parte mais alta do prédio, ficavam sentados os jacobinos. Tem esse nome porque o ponto de encontro desses revolucionários era próximo ao convento dominicano, um convento de frades jacobinos. Maravilha? Então, por isso, eles eram chamados de jacobinos ou montanheses, parte mais alta do prédio. E, por último, a planície, que era um grupo ali de burgueses indecisos. Ficavam no meio, eram chamados de pântano, porque eles ficavam atolados ali. Beleza? Essa galera, ora apoiava os girondinos, alta burguesia, ora apoiava os jacobinos, que eram as baixas burguesia. Bacana? Beleza? Então, dentro dessa lógica, temos três grupos políticos, um mais conservador, alta burguesia, já quer encerrar o processo revolucionário, garantindo as conquistas que foram feitas e também defendendo o perdão do Luís XVI. Não devemos radicalizar. Vamos perdoar Luís XVI e garantir a manutenção da igualdade perante a lei e o voto censitário. Está ótimo. Outro lado tinha os jacobinos, que eram radicais. Os jacobinos falavam, não, esse rei é um traidor. Devemos matá-lo para servir de exemplo. Devemos obedecer às ordens do povo, que o povo deseja sangue. Os jacobinos defendiam o aprofundamento da revolução. Ele defendia medidas populares. Ele defendia que o povo participasse das decisões políticas. Então eles são radicais progressistas. E como eu disse, a planície ou panta ali no meio, ora apoia um lado, ora apoia o outro, é o famoso centrão. Maravilha? Lembrando, é dessa divisão política na França que vão surgir os termos direita, esquerda e centro. Hoje na política as pessoas falam, deputado fulano de tal é de direita, o governador tal é de esquerda, não, aquele grupo político é o centrão. Isso surgiu aqui na França. Políticos com pensamento mais conservador, voltado ao interesse econômico da burguesia, teria se chamado de direita, como os girondinos. Políticos mais radicais, defendendo medidas populares, são chamados geralmente de esquerda, referência aos jacobinos. E aquele grupo político centrão, referência ali ao pântano, à planície. Então, direita, esquerda, centro. Agora você já sabe de onde surgiram esses termos da política aqui no Brasil e no mundo. Maravilha, meus amores? Show de bola! Essa galera aqui também vai adotar um novo calendário para a França. É o chamado calendário revolucionário. Legal? Esse calendário revolucionário francês, ele vai ter como elementos, não é, datas relacionadas à produção agrícola, ao cultivo de plantas e também as estações do ano. Então agora vem um momento muito diferente da nossa aula, um novo quadro que eu criei, o quadro Curiosidades na História. Maravilha? Então gira o quadro aí pra gente. Roda a vinheta, galera! Então está no ar nosso quadrinho aí, né? Curiosidades na História. Vamos falar sobre o calendário revolucionário com vocês rapidinho aí, interrompendo a nossa aulinha, para vocês ficarem ligadinhos de que calendário é esse. Esse calendário, né? Ele está rompendo ali com o calendário gregoriano, que é um calendário instituído pela Igreja Católica, e adotando um calendário ligado à natureza, ligado aos fenômenos naturais. Tá bom? Então olha o calendário revolucionário como é que é. O primeiro período aí é o do Vindimário, que é ligado à colheita da vide, que é a uva, colheita da uva. Então de 22/9 a 22/10, período do Vindimário. O Brumário, aí estamos entrando no outono, período das névoas, da bruma, então período do nevoeiro, 22/10 a 20/11. Depois temos o Frimário, o frio está se intensificando, já está geando, legal, a geada aí, 21/11 a 20/12. O Nervoso, inverno rigoroso, a neve, 21/2 a 19/1. Período pluvioso, período da chuva, período chuvoso, 21/1 a 18/2. Depois o ventoso, o vento, 19/2 a 20/3. E o floreal, né, a primavera aí das flores, 20/4 a 19/5. O prairial, período do prado, em que as pastagens, né, as gramas ficam mais verdes, que vai do 20/5 a 18/6. O mecedor, período da colheita, né, dos gêneros agrícolas aí, dos grãos, dos cereais, do trigo, 19/7 a 17/8.
O termidor, período do verão, do calor, 19/7 a 17/8. E por último o frutidor, que é o período do fruto, da colheita dos frutos, 18/8 a 16/9. Então você percebe que o calendário da Revolução Francesa, o calendário revolucionário, ele está levando em consideração aqui as estações do ano e características ligadas à produção agrícola. Bacana? Então, um calendário aí racional ligado à natureza. Então, galera, queria aproveitar esse momento aí de curiosidade para a gente falar sobre os símbolos da Revolução Francesa, né? Nesse quadro aqui, chamado Triunfo da Liberdade, a gente percebe alguns símbolos dessa revolução, né? Primeiro aqui, no centro aqui principal, temos uma mulher, né, de branco, uma referência às deusas gregas, o símbolo de liberdade, ela carregando na mão um feixe de madeira, que é um símbolo romano, né, que significa união em torno da República, ou seja, união em torno da República Francesa, que estava se instalando com a Revolução Francesa. A bandeira em suas mãos, símbolo nacionalista, um símbolo da Revolução, né, o azul, branco e vermelho. Você percebe, né, homens carregando essa mulher, eles estão com boinas vermelhas, elas também estão com o símbolo vermelho. Isso aqui é um símbolo de liberdade. Quem usava muito esse símbolo eram os sans-culottes, né, os trabalhadores urbanos, eles andavam sempre com essas boinas vermelhas. Bacana? No meio do caminho você percebe corpos, porque a revolução foi feita através de movimento de guerra, de confrontos. Ou seja, toda revolução tem suas consequências, acaba gerando morte, mas para conquistarem seu objetivo principal. Não é? Que objetivo principal é esse? A liberdade. Então esse anjo aqui com a luz é uma referência direta ao iluminismo. Ou seja, é a liberdade, o uso da razão, bacana, afastando e derrotando as trevas aqui, o antigo regime. Maravilha, meus amores? Então aqui alguns símbolos da Revolução para vocês. Valeu? Vamos voltar lá para o quadro. Show! Então vocês aprenderam agora aí, né, sobre o calendário revolucionário. É importante citar esse calendário porque ele tem tudo a ver com alguns golpes que vão ocorrer durante a Revolução. Então, voltando para cá, né, a gente viu aqui a divisão política, girondinos, jacobinos e a planície, e aquilo gerava um certo caos. Porém, quem estava à frente da convenção nesse primeiro momento são os girondinos, a alta burguesia. Só que investigações estão sendo feitas e são encontrados documentos. Olha a fofoca. Veja, ok, veja. Que fofoca é essa? Luís XVI, né, tinha documentos, cartas com o governo da Áustria, tramando de fato um golpe. Ou seja, ele queria derrubar a revolução. E aí, quando esses documentos são vazados, vêm a público, o povo fica revoltado. E aí, quem toma a frente da convenção? Os jacobinos, com o apoio do povo. Os jacobinos, eles eram um fechamento com um grupo chamado de sans-culottes. Sans-culottes significa sem calção, porque a elite francesa da época usava uma roupa muito estilosa, que era um calção que vinha até o joelho. E no joelho botava um meião, geralmente colorido, prendendo esse calção. Coisa linda, última moda em Paris, literalmente. Legal? A galera que era mais pobre não tinha dinheiro para comprar esse calção maravilhoso com meião prendendo. Então eles usavam uma calça comprida. Essa galera, né, os trabalhadores urbanos, às vezes um pequeno comerciante de esquina, né, um artesão, eram os sans-culottes. E eles defendiam o aprofundamento das mudanças na França. Queriam mais e mais medidas populares, queriam participação política. Essa galera fechava com os jacobinos. E aí, quando é comprovada a traição de Luís XVI, essa galera vai exigir a condenação à morte. E aí os jacobinos conseguem se tornar maioria na convenção, né? Principalmente porque quando condenam Luís XVI à morte, né, a guilhotina, que é uma máquina de execução, né, você era preso com a cabecinha no instrumento de madeira ali e descia uma lâmina afiada e cortava a sua cabeça. Então o rei Luís XVI ele foi guilhotinado, assim como sua esposa Maria Antonieta. O povo na rua vibrava, porque eles estão vendo um indivíduo que era rei, que era considerado um eleito por Deus, perdendo a cabeça em praça pública, na praça revolucionária. O povo foi à loucura, o sangue jorrava, o povo... Toma, Luís XVI, viva o povo! Galera, então isso gerou um momento de euforia nas ruas que favorecia os jacobinos que estão tomando o poder na convenção. Ao mesmo tempo que gera uma reação dos outros países da Europa. Caraca, maluco, guilhotinaram o rei! Isso vai ser um péssimo exemplo aqui pra gente. O povo vai querer cortar nossa cabeça também. Então, desesperados, né? Esses países, como já disse anteriormente, a Áustria, a Inglaterra, né, os Países Baixos, a Espanha, vão organizar uma coligação militar contra a França.
contando com o apoio de vários nobres franceses. E aí, para tentar salvar a França, jacobinos como Danton, Marat e Robespierre e também o Hebert vão se unir formando a Comuna Insurrecional de Paris. Essa comuna, né, esse grupo, né, de jacobinos vão lutar contra a invasão da França, conseguindo derrotar essa primeira coligação, meus amores. E aí, os jacobinos, eles tomam de fato o poder. Eles expulsaram os invasores, tomam o poder, e a partir daí quem vai administrar a França, né, são Marat, Danton e Robespierre. É criado, então, o Comitê de Salvação Pública, que vai ficar a cargo de Danton para garantir a ordem e a proteção da França de ameaças externas. O Comitê de Salvação Nacional, que é para garantir e evitar revoltas internas, movimentos contra a Revolução. E o Tribunal Revolucionário, que vai julgar e condenar à morte aqueles que ameaçam a Revolução Francesa. Então, muitos girondinos começam a ser presos e guilhotinados. Não só eles, como membros da nobreza que apoiavam Luís XVI. E aí, os girondinos, obviamente, não gostam nada disso. Eles querem recuperar o poder e começam a tramar planos contra Danton, contra Marat, contra Robespierre. E um desses girondinos era uma mulher chamada Charlotte. A Charlotte, que era uma antiga membro da aristocracia francesa, incomodada, né, com o avanço das medidas populares dos jacobinos, ela vai tramar um plano para assassinar Marat. Por que eles estavam tão incomodados assim, professor, com os jacobinos? Porque eles começaram a estabelecer leis que desagradavam a burguesia. Como, por exemplo, o que, professor? Vou falar, neném, ficar calmo, tá nervoso. É o seguinte: lei do máximo. Congelou o preço dos alimentos. Ou seja, a população francesa que sofria com a inflação, a alteração de preços, tudo subindo, com a crise econômica que ainda existia, a Revolução Francesa, meus amores, ela não soluciona a crise econômica como um Estado, não. Até porque a França sofreu invasões, vinha no momento político conturbado, então não é assim tão simples. Então existia crise econômica na França e o povo sofria mais. Então a lei do máximo vai tabelar e limitar, congelar o preço dos alimentos para que os mais pobres pudessem comprar esses alimentos. Isso desagrada a alta burguesia. Também vai ser estabelecido aqui, nesse momento, o sufrágio universal. Acaba com a ideia do voto censitário. Não, todo mundo em idade adulta, do sexo masculino, pode votar e concorrer a membro para ser deputado na convenção. Ou seja, acabou com aquele plano burguês de excluir o povão da política. Legal? Também estabeleceu o seguinte: fim da escravidão nas colônias francesas. Ora, bola, se nós defendemos igualdade, liberdade e fraternidade, como podemos permitir que em nossas colônias na América ainda existam escravos? Todos são livres. E aí, vou estabelecer, né, o fim da escravidão nas colônias. Isso vai gerar depois a revolução no Haiti, mas é assunto mais para frente. Legal? Então, essas medidas populares que ocorriam aqui na fase jacobina desagradavam essa elite girondina. Então, como eu disse, a Charlotte, ela tem um plano, ela quer assassinar, ela quer matar Marat. E ela consegue um encontro com Marat, ela diz que vai fazer uma entrevista com ele, fica insistindo, ele aceita. E aí, durante essa entrevista, no seu quarto de hotel, né, Marat estava numa banheira, Marat sofria de um problema de pele grave, então quando ele trabalhava, ele costumava ficar dentro de uma banheira com certos remédios. Ela puxou nas vestes dela um punhal e meteu no peito do Marat, assassinando Marat. Ela foi presa, foi condenada à guilhotina, cortem a cabeça, cortaram a cabeça dela, e aí Robespierre, que era um dos líderes dos jacobinos, né, Maximilien Robespierre, ele começa a ficar com uma neurose. Ele começa assim: caraca, eu estou sob ameaça. Esses girondinos estão tramando um golpe. Eu tenho que eliminar essa ameaça. Então ele começa a perseguir qualquer um que tenha uma pequena evidência contra a Revolução Francesa ou contra os jacobinos. Milhares de pessoas são guilhotinadas, uma média de 300 pessoas por dia, muita gente sendo guilhotinada, perdendo a cabeça. Corta a cabeça, corta a cabeça, corta a cabeça. Uma doideira. O Danton, um jacobino, amigo próximo, né? Amigo não era amigo, mas próximo de Robespierre, começa a chamar Robespierre para conversar. Fala: Robi, eles eram íntimos. Robi, pô, Robi, tá perdendo a linha, meu irmão. A galera aí, ó, vai ficar surtada contigo, tá matando muita gente. Vamos pegar leve. O Robespierre fala: olha, Danton, ficou estranho. Você que tá estranho aí, você tá querendo ameaçar a revolução, é necessário.
O Danton estava querendo alertar o Robespierre que o que ele estava fazendo era afastar amigos próximos dele, porque todos estavam com medo das ações de Robespierre, porque ele inaugurou aqui ali o que nós chamamos de a fase do terror, ou o período do terror, em que muitas pessoas estavam perdendo a cabeça e sendo guilhotinadas. Para piorar, o Robespierre não apresentava um plano de governo eficiente. Ele estava tão perdido em garantir a manutenção da Revolução que não garantia o crescimento político, econômico e social francês. Então tudo isso começa a jogar contra Robespierre. Danton vai alertando. Só que Robespierre acha que Danton está tramando contra ele. O que Robespierre faz? Condena Danton. Também condena Hebert, outro líder jacobino importante. E aí parte do povo que amava Danton e amava Hebert começa a ficar contra Robespierre também. Robespierre vem perdendo apoio, as pessoas se afastam dele, porque ele está mandando todo mundo para a guilhotina. Quem vai se aproveitar desse momento de instabilidade e falta de apoio do Robespierre? Os girondinos, que querem recuperar o poder. E aí ocorre um golpe. Robespierre ele é capturado, preso e condenado à morte aonde? Adivinha onde? É isso mesmo, na guilhotina. Robespierre é guilhotinado. E aí começa-se uma nova fase, né? Temos início a uma nova fase da Revolução Francesa, o Diretório, a partir do chamado golpe do 9 de Thermidor. Vocês já aprenderam o que é Thermidor? Período do calor. Então, no nono dia do período do calor, ali do verão, nós temos um golpe que derruba Robespierre e coloca novamente os girondinos no poder. E aí começa o Diretório, né? A última fase da Revolução Francesa, de 1795 a 1799. Nesse período, nós temos três grupos políticos ali discutindo. Os girondinos, que voltaram ao poder, os jacobinos, né, que estão enfraquecidos, mas ainda têm voz ativa, exigindo o retorno de medidas populares, até porque os girondinos, quando assumem o poder, cancelam as medidas populares. Ou seja, a lei do máximo acaba, sufrágio universal acaba, volta o voto censitário, retornam também a escravidão nas suas colônias. Ou seja, os girondinos acabaram com tudo de popular que os jacobinos realizaram, beleza? Então, temos os girondinos, jacobinos e também os realistas. Tem um grupo surgindo na França que defende a volta da monarquia, da família real Bourbon. Por isso, realistas, a família real. Eles querem o retorno da monarquia na França. Esses grupos discutem, mas quem tem o poder são os girondinos. Nesse período, um indivíduo chamado Graco Babeuf, ele inicia uma revolta na França. Ele defende o que ele chama de ditadura dos humildes. O que é essa ditadura dos humildes? Ele deseja um governo popular, que seja realizado pelo povo. Então ele tenta realizar um movimento revolucionário dentro da Revolução para que esse movimento gere um governo de igualdade. Ou seja, o Graco Babeuf ele é um dos precursores do socialismo. É um dos primeiros a pensar uma ideia revolucionária para se atingir uma sociedade igualitária. Por isso a conspiração dos iguais. O Graco Babeuf acaba sendo preso, seus aliados, mais de 300 pessoas também são presas e todos guilhotinados. Nesse momento ocorre a chamada segunda coligação. Novamente os países que apoiam a política absolutista, o absolutismo monárquico, vão reagir enviando soldados, tropas, para tentar acabar com a Revolução Francesa e reinstalar o absolutismo na França. Nesse momento, um jovem militar, um general chamado Napoleão Bonaparte, vai ganhar destaque, porque a maioria dos militares franceses não monarquistas, estavam ligados à família real. Então todos eles ou fugiram da França ou perderam seus postos. Então militares mais jovens que estavam ocupando os altos cargos do exército francês, dentre eles Napoleão. E Napoleão, ele era um general muito habilidoso. Cada batalha dele, ele saía vitorioso. Então ele começa a ganhar fama durante a Revolução. Olha lá, o Napoleão é o cara que derrota os inimigos. A coligação se arruma, vem atacar e ele derrota essa coligação. Então Napoleão foi ganhando uma fama, uma ideia de um herói nacional. Que os girondinos começam a pensar, pera lá, neném, pera lá. A gente está num momento de crise, está conturbada a situação. A gente pode tomar um golpe a qualquer momento dos jacobinos, o povo já está ficando do lado dos jacobinos de novo. Por que a gente não coloca alguém que o povo ame no poder? E aí a gente utiliza ele como uma marionete, a gente controla ele, a imagem dele a gente utiliza em nosso favor e governa a França com tranquilidade.
vamos colocar Napoleão Bonaparte como parte do poder. E aí, os girondinos se dão um alto golpe. Né? No período das brumas, ou seja, das névoas, no dia 18, ocorre um golpe em que o próprio diretório, governado pelos girondinos, é derrubado pelos próprios girondinos. É o chamado golpe 18 do Brumário. Nesse golpe aqui, Napoleão Bonaparte é nomeado um dos cônsules da França. É estabelecido um consulado, que é assunto para uma próxima aula. Beleza, meus amores? A aulinha foi grandinha hoje, mas porque o assunto é importante pra caramba. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.